Olá, turminha linda do terceiro ano. Tudo bom com vocês? Espero que sim, viu? Todo mundo despertando aí, porque hoje na nossa aula de hoje, nós vamos ter uma disciplina que eu tenho certeza que vocês vão gostar, gente. Por que, tia Alessandra? Porque é uma disciplina que nós vemos sempre na nossa vida diária, né? Nós sempre estamos atentos a essa disciplina, porque é uma disciplina que nós estamos sempre precisando dela para o nosso dia a dia. Nós sempre estamos precisando dessa disciplina para que nós possamos nos atualizar a cada momento, tá certo? E vocês já sabem que há a disciplina de matemática. É aquela disciplina, gente, que a gente tem que estar bem atentos, tá certo? A todas as orientações, aos cálculos que nós vamos realizar. Então, bastante atenção, porque hoje nós vamos a esse conteúdo aqui, olha, subtração e termos da subtração. Nas aulas passadas, nós estudamos a adição e os termos da adição. Foi muito importante, muito interessante. Tenho certeza que vocês fixaram bastante aí na mente de vocês os nomes dos termos da adição, a importância, né, de se fazer ali os cálculos, né, colocando os números em cada uma das suas posições para que nós possamos ter o resultado correto. Da mesma forma, certo, gente? Será aqui na nosso conteúdo de subtração. Se na adição nós aprendemos a adicionar, a juntar, na subtração vai ser o inverso, tá bom? Por quê, tia Alessandra? Porque a subtração, ela envolve as ideias de retirar, de completar e comparar. Então, muita gente pensa que na subtração eu só faço tirar, tia, é só para tirar. Não, gente, então você tem que estar atento, porque em alguns enunciados vão surgir palavras como completar, como para você também comparar, né? Comparar um peso com o outro, a altura de uma pessoa com a da outra. Então, para que isso ocorra, é necessário que você faça aí a operação de subtração. Então, subtração, você não vai só tirar um número do outro, não. Você também tem que estar ciente que elas envolvem também essas ideias, tanto de retirar, quanto de completar e também de comparar. E como a tia Alessandra falou com vocês também, aqui na subtração, da mesma maneira como vocês tiveram o cuidado de estar atentos aos enunciados das questões, a subtração não é diferente. Você tem que ter bastante cuidado ao enunciado, a interpretar corretamente ao enunciado do teu probleminha lá, dos probleminhas que são lançados, para que você possa saber qual é a operação que você vai, naquele momento, estar utilizando. Então, vamos observar aqui os nossos termos, né, da subtração. Em uma subtração, nós temos o minuendo. O minuendo indica a quantidade da qual será retirada outra quantidade. Então, no minuendo, eu sei que ele vai indicar a quantidade da qual será retirada a outra quantidade. Já o subtraendo é aquele que indica a quantidade que vai ser retirada. E a diferença ou o resto
é o resultado da subtração. Então, os termos da subtração são minuendo, subtraindo a diferença ou o resto, como desejarem chamar. Novamente, recapitulando aqui, gente, porque no enunciado pode-se perguntar qual é o subtraendo dessa operação, qual o minuendo dessa operação. Então, você já tem que saber o que realmente é o minuendo e o que é o subtraendo, tá certo? Então, vamos lá novamente. O minuendo é aquele que indica a quantidade da qual será retirada outra quantidade. O subtraindo é aquele que indica a quantidade a ser retirada. E a diferença ou o resto é o resultado da nossa subtração. Observem aqui nos nossos cubos, né, que a tia Alessandra gosta sempre de demonstrar aqui para vocês, no nosso material dourado. Aí nós temos os cubinhos que representam as unidades. Então, no primeiro momento, havia 6 cubos. Desses 6 cubos, foram retirados 4, ou seja, menos 4. Então, o resultado ali foi 2 cubinhos. Isso é uma representação no nosso material dourado. Também eu posso representar essa minha sentença matemática de forma horizontal, como você está vendo ali no nosso primeiro, ali abaixo os números, né? 6 menos 4, que é igual a 2. E também posso fazer na forma, né, naquela forma que nós utilizamos, na forma do cálculo, na forma de colocar os números, né, abaixo das suas devidas ordens, que no caso aqui, como nós só temos as unidades, fica a unidade abaixo de unidade. Então, eu tenho 6 menos 4, que é igual a 2. Observe que eu começo sempre aqui, ó, desse número aqui de cima, tá, gente? Ó, 6 menos 4 igual a 2, ok? Continuando aqui, olha, mais uma vez aqui, nossos termos da subtração, uma forma que vocês possam aqui observar atentamente. Nós temos aqui, olha, nós temos o número 256. Esse número 256, ele está representando o minuendo. Já o número 135 está representando o subtraendo. E agora, na minha resposta, o nome da minha resposta da subtração é resto ou diferença. Então, mais uma vez, aqui, olha, nós temos o minuendo, subtraindo o resto ou a diferença, que é o nosso resultado. Lembrando, gente, olha só, um detalhe, uma dica importante aqui. O nosso minuendo, né? Esse número que fica aqui acima, ele jamais pode ser menor do que o subtraendo, tá certo? Então, cuidado aí quando vocês forem, já é uma forma assim, até para vocês armarem, né, no cálculo, a sua continha de subtração, ok? Então, vamos aqui. Agora, Mouros, a tia Alessandra trouxe algumas atividadezinhas aqui que vocês irão fazer no caderno de vocês. Isso, exatamente. Vocês vão também treinar aí no caderno de vocês, tá certo? Então, lá no caderno de vocês, vocês já sabem, fazendo o cabeçalho lá bem bonitinho, do jeito que a tia Alessandra já orientou, com o nome da escola, o seu nome completo,
o nome da professora e a data na qual você está realizando essa atividade. Observe o seguinte, na sua primeira atividade tem o seguinte enunciado: em uma barraca de feira há 72 maçãs e 58 peras. Aí ele quer saber quantas peras há a menos que as maçãs na barraca. Aí você irá fazer o cálculo, colocando aí os números, né? Nos seus devidos locais, na ordem, né? Obedecendo lá a ordem das unidades, dezenas e centenas, e vai fazer o seu cálculo. E lembrando, gente, olha lá na resposta, eu quero uma resposta completa, eu não quero só o número com a resposta, não. Você irá completar a resposta na qual está sendo perguntada aí nesse enunciado, tá certo? Coloquem a resposta completa. Aí também nós temos uma próxima perguntinha aqui, um próximo enunciadozinho, que ele diz assim, ó. Uma loja, ela possuía 385 aparelhos de televisor. Em uma liquidação, foram vendidos 268 aparelhos. Quantos aparelhos ainda restam na loja? Da mesma forma, olha só, você vai fazer o seu cálculo, obedecendo lá as ordens lá das unidades, dezenas e centenas, vai calcular a sua subtração e vai colocar a resposta completa, tá certo, gente? Não pode esquecer que vocês deverão colocar a resposta completa, tá? Agora, essa é só uma atividade, né, que vocês vão exercitar aí no caderno de vocês, porque vocês também têm a sua atividade no livro, que é da página 74 e 75. A tia Alessandra vai orientar para vocês como vocês deverão realizar essa atividade. Vamos lá? Olha só, na página 74 diz o seguinte: utilize a forma que achar melhor para calcular as subtrações. Então, você sabe que você tem a forma de fazer o cálculo, lá pode pegar uma folhinha, fazer um cálculo no seu caderno e aqui onde tem o tracinho, colocar já a sua resposta, tá certo? Uma das formas que você pode fazer esse cálculo para a sua subtração. Então, numa folhinha, você faz todo o cálculo e aqui nos itens ao lado, no tracinho, você já coloca a sua resposta. Já na segunda questão, diz o seguinte: sobre a igualdade. 9 menos 5, que é igual a 4, você deverá responder o seguinte: no item A, qual o nome da operação indicada? Aí você escreve o nome desta operação. Na B, qual o número que representa o minuendo? Olha só como é importante saber o nome dos termos, né, da subtração. Então, ele quer saber qual é o número aí que está representando o minuendo. No item C, qual é o número que está representando o subtraindo? E no item D, qual é o número que representa a diferença? Você sabe o que é a diferença em uma subtração? Tia Alessandra, eu sei. Pois então, você já coloca aí qual é o número que está representando essa diferença. Já na terceira questão, você irá resolver as subtrações e ligar cada subtração à sua resposta. Então, numa folhinha, no seu caderno, você pode fazer os cálculos desses números aqui, dessas subtrações, para que você possa achar o resultado. Então, para cada uma dessas
dessas continhas que tem aí, você fará a sua conta lá no seu caderno, arma, né? Que a gente fala, você arma e vai efetuar. E depois aqui você vai fazer só a ligação correta das respostas, tá certo? Então, você vai aqui ligando corretamente a cada um desses itens. Já na página 75, você vai resolver as operações apresentadas. Olha só o detalhe aqui, gente. Ele está utilizando os termos da subtração. Então, atentos aí aos termos da subtração em que ele está se referindo. Por exemplo, aqui no item A, ele disse o seguinte: numa subtração, o minuendo é 368 e o subtraendo é 117. Aí ele quer saber a diferença. Então, você vai colocar cada um no seu devido local, porque você já sabe como é que fica os números com os termos da subtração. Você vai lá e vai calcular a diferença. Da mesma forma, você irá fazer no item B, C e D. Ele já te dá os números que são do minuendo, os números que são do subtraendo, e ele quer saber a diferença. Então, você vai calcular armando essa continha aqui, tá, gente? Na quarta questão, você tem aí o espaço para que você possa armar essa continha. Então, você vai armar a sua continha aí na quarta questão. Você arma a sua continha aí na quarta questão para que você possa fazer a sua resposta, a sua diferença, descobrir a diferença entre esses números, tá, meus amores queridos? E para que nós possamos aqui relembrar mais uma vez para ficar fixadinho aí na mente de vocês, a tia Alessandra vai colocar um cálculo aqui no quadro. Vamos lá? Olha só. Tia Alessandra vai colocar aqui esse cálculo aqui, olha. Eu tenho 47 menos 13. Sabemos que esse primeiro aqui, o nome desse primeiro termo da subtração é minuendo. O nome aqui do segundo termo é subtraindo. E agora eu quero descobrir qual é a minha diferença ou resto, né? Como alguns costumam chamar. Para que eu faça isso, observe que a tia Alessandra, ela teve o cuidado de colocar os números aqui, cada um na sua ordem correta. Unidade abaixo de unidade, dezena abaixo de dezena. E aí eu vou fazer o meu cálculo. Eu tenho 7 unidades. Retiro dessas 7 unidades 3. Se eu possuía 7 unidades e retirei 3, eu vou ficar com apenas 4 unidades. Agora, eu vou lá para as minhas dezenas. Eu possuía 4 dezenas. Das 4 dezenas que eu possuía, eu retirei uma dezena, ficando agora com 3 dezenas. Então, quando eu digo que eu tenho 47 menos 13, a minha diferença, o meu resto é igual a 34.
Observaram, meus amores? Então, olha, bem atentos aí à sua atividade aí da página 74, da página 75 e a sua atividade do caderno. Lembrando, quais são os números que ficam aqui no minuendo, do subtraindo, aí sim, você vai encontrar a sua diferença ou o resto, tá certo, meus queridos? Outro exemplo aqui que a tia Alessandra pode citar aqui para vocês. Eu tenho o número 493 menos 172. Verifiquem que, olha só o cuidado que a tia Alessandra teve ao colocar os números das unidades, das dezenas e das centenas. Aqui eu tenho minuendo, subtraindo e agora eu vou descobrir a minha diferença. Vamos lá? Eu possuía 3 unidades, retirei 2, eu vou ficar apenas com uma. Eu possuía 9 dezenas, retirei 7, ficarei com 2. Eu possuía 4 centenas, mas vou retirar uma, vou ficar com 3. Então, fazendo da forma correta, eu encontro a minha resposta, a minha diferença desta subtração. E da mesma maneira, meus amores, vocês deverão fazer nas suas atividades, tanto do caderno quanto do livro, tá certo, amores? Deus abençoe a vida de cada um de vocês e até nosso encontro nas nossas videoaulas e também nas nossas orientações diárias. Beijão e até logo mais!